Muitos heróis, antes de atuarem de forma independente, eram apenas ajudantes de outros personagens. Nesse vídeo, você verá quais são esses principais heróis que antes viviam nas sombras dos protagonistas. Mas antes, não esqueça de sapecar o like nesse vídeo e de se inscrever no canal. Dick Grayson foi o primeiro ajudante dos quadrinhos e surgiu nesse posto sendo o Robin. Pois é, ele foi criado para ser um parceiro criança de um super-herói adulto, que no caso é o Batman. Dessa forma, o público infantil se identificaria com o personagem. O objetivo dos seus criadores era trazer uma leveza maior para as histórias do Cavaleiro das Trevas, que normalmente possuíam um tom mais sombrio. Além disso, ele era útil para o Batman conversar com alguém durante as suas missões, ao invés de ficar somente tendo suas ideias ilustradas por balões de pensamento. A primeira aparição do Robin foi em 1940, na edição número 38 da revista Detective Comics, e acabou sendo um enorme sucesso, tanto que depois dele, inúmeros outros heróis passaram a ter ajudantes. Acontece que depois de ficar mais velho e assumir por bastante tempo a liderança dos Jovens Titãs, o Dick Grayson assumiu o manto de Asa Noturna para afirmar a sua independência do Batman. Agora, ele não era mais um ajudante, e sim um herói que atuava da maneira que bem entendesse. A primeira aparição do Dick como Asa Noturna foi em 1984. Agora, nosso próximo personagem dessa lista também foi um ajudante do Batman. Em 1987, na Era Moderna após a crise nas Infinitas Terras, o garoto Jason Todd assumiu o manto de Robin. O Bruce Wayne encontrou o menino tentando roubar as rodas do Batmóvel, e como Jason o enfrentou, o herói viu um potencial grande nele, e conforme se aproximaram, o Batman resolveu treiná-lo. Ele queria fazer com que esse garoto órfão e revoltado saísse da vida de crime e usasse esse ódio que ele carrega para ajudar outras pessoas. E foi o que ele fez. O Jason foi a segunda pessoa a assumir o manto de Robin e passou a utilizar o mesmo uniforme que era usado pelo Dick Grayson anteriormente. Porém, durante o arco de histórias chamado Morte em Família, o Coringa acabou matando o garoto depois de espancá-lo com um pé de cabra e explodir o galpão onde ele estava. 6 meses depois do Jason estar morto, o Superboy Prime rompeu a realidade com um soco. Com isso, a vida de Jason Todd foi restaurada e ele conseguiu sair do seu caixão. Apesar de agora estar vivo, ele estava muito fraco. Então, foi encontrado por Talia al Ghul, que o mergulhou no Poço de Lázaro. Aí, depois de recuperado, Jason Todd decidiu se voltar contra o Batman quando descobriu que o Homem-Morcego não vingou a sua morte. Ou seja, no começo, o Capuz Vermelho começou como um vilão. Porém, com o passar do tempo, ele foi praticando cada vez mais atitudes heróicas, até ser considerado um anti-herói. Hoje em dia, ele é praticamente um herói mesmo, só que com atitudes mais grosseiras do que o normal. O nosso próximo personagem dessa lista é o Bucky, que foi ajudante do Capitão América logo na primeira aparição do próprio Steve Rogers, na revista Captain America Comics número 1. Nessa revista, vemos o jovem e magro Steve Rogers sendo selecionado para o programa de super soldado e se tornando um homem super forte. Depois disso, ele resolveu vestir um uniforme e se tornou um super-herói. Acontece que certa vez, enquanto estava trocando de roupa em uma tenda militar, o jovem James Buckman Burns entrou no local e descobriu que o Steve era o Capitão América. Aí, jurando o segredo, o garoto se juntou ao herói e depois de vários meses de treinamento, ele recebeu sua própria identidade secreta, chamada Bucky. Depois de atuar por um bom tempo ao lado do capitão, o Bucky supostamente morreu em um acidente, onde ele ficou preso em um avião que explodiu. Acontece que, na verdade, ele conseguiu sobreviver, ficando apenas com o braço esquerdo danificado na explosão. O seu corpo foi arremessado para o mar gelado e acabou sendo congelado, assim como o próprio Steve Rogers. Porém, o corpo congelado do Bucky foi encontrado pelos russos, que o reviveram e implantaram nele um braço biônico. O maior problema é que o Bucky não se lembrava da sua vida antes do acidente. Ele então foi treinado e passou por uma lavagem cerebral para se tornar um assassino. Então, ele se tornou o vilão Soldado Invernal e começou a atuar ao lado dos russos por muito tempo.
até que o Capitão América descobriu a sua identidade e, usando o cubo cósmico, restaurou as memórias do Buck. Depois de se reconciliar pelas maldades que fez enquanto estava sob o controle dos russos, o Buck assumiu o manto de Capitão América, assim que o Steve Rogers foi assassinado como consequência do arco Guerra Civil. Sua primeira aparição como Sentinela da Liberdade foi na revista Capitão América número 34, em março de 2008, e por muito tempo ele carregou o legado do escudo. No universo DC, nós tivemos vários velocistas ao decorrer dos anos, mas nenhum foi mais incrível do que Barry Allen e Wally West. O Barry é o mais conhecido, surgiu em 1956 e foi o segundo personagem dos quadrinhos a assumir a identidade de Flash. Já o Wally West apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1959. Ele era sobrinho da Iris West, a namorada do Barry. O Wally era um grande fã do super-herói velocista. Por isso, para agradá-lo, o Flash apareceu para ele e o levou para conhecer como ele havia adquirido seus poderes. Em um grande acaso do destino, enquanto os dois estavam no laboratório, um raio atingiu o pequeno Wally, que caiu nos produtos químicos, e assim ele ganhou os mesmos poderes que o Barry Allen. Então, o Flash fez do Wally o seu ajudante mirim, dessa forma o batizando de Kid Flash. Além de ajudar o Barry Allen na luta contra o crime, o jovem Wally também fundou o grupo Jovens Titãs com outros heróis. Depois de alguns anos, o Barry Allen se sacrificou durante os eventos de Crise nas Infinitas Terras, na luta contra o Anti-Monitor. Agora, como o mundo não tinha mais um Flash, o Wally resolveu assumir esse manto para manter o legado do seu ex-companheiro e se tornou um herói independente. A partir de então, ele passou por diversas aventuras e conseguiu provar para todo mundo que ele consegue ser ainda mais rápido do que o próprio Barry Allen. O Oliver Queen, conhecido como Arqueiro Verde, também já teve um ajudante mirim nos quadrinhos. Roy Harper era um garoto que não conheceu a sua mãe e que vivia com seu pai, que era um guarda florestal. Acontece que o seu pai morreu em um incêndio enquanto salvava alguns nativos. Em forma de agradecimento, o xamã da tribo resolveu criar o garoto, que tinha apenas 2 anos de idade. Conforme foi crescendo, o garoto demonstrou grande habilidade com arco e flecha, e isso chamou a atenção do xamã, que resolveu treiná-lo até que ele se tornasse um exímio arqueiro. E foi isso que aconteceu. O garoto não errava nenhum alvo. Até que certa vez, ele ajudou o Arqueiro Verde a prender um bandido. O Oliver Queen se impressionou com a habilidade e velocidade do Roy, e por isso resolveu levá-lo como seu protegido e o adotou. Aos 13 anos, Roy Harper foi presenteado com seu próprio uniforme e se tornou um ajudante do Arqueiro Verde. Nessa época, ele recebeu o codinome de Speed, mas no Brasil ficou conhecido como Ricardito. Os dois trabalharam juntos contra o crime durante vários anos, até que o Ricardito se envolveu com drogas, e isso irritou o Oliver Queen, que o expulsou de casa. Para mostrar sua força, o Roy conseguiu se livrar das drogas e continuou atuando como herói independente ainda sob o codinome Ricardito. Mas algum tempo depois, ele aperfeiçoou seu traje e seus equipamentos e resolveu mudar de identidade, agora se chamando Arsenal. Ele ficou também por muito tempo como Arsenal, até que foi convidado para entrar na Liga da Justiça. Foi em uma missão com a Liga que ele foi chamado pelo Hal Jordan de Arqueiro Vermelho. O Roy se surpreendeu ao ser chamado assim, mas ele curtiu e adotou essa identidade. Nessa época, ele fez as pazes com o Oliver Queen e o relacionamento conturbado entre os dois chegou ao fim. E para finalizarmos essa nossa lista, até mesmo o Aquaman teve um ajudante. O nome Aqualad já foi utilizado por 2 personagens, mas para esse vídeo foi selecionado o Aqualad original, que se chamava Gart. Ele é um humanoide anfíbio e quando nasceu foi deixado para morrer por ser considerado geneticamente inferior à sua raça, já que seus olhos eram roxos. Porém, milagrosamente, o bebê não apenas sobreviveu, como prosperou e ficou 10 anos sozinho no fundo do mar. Seus poderes são praticamente os mesmos que os de Arthur Curry. Eles se conheceram depois que o Gart o salvou, e a partir daí eles viraram parceiros, e o Gart adotou o nome de Aqualad. Ele também é um dos fundadores do grupo Jovens Titãs. Enfim, ele ficou bastante tempo com essa identidade, até que ele foi enviado para uma outra dimensão.
E lá foi treinado e descobriu habilidades incríveis que nem mesmo ele sabia que possuía. Ele aprendeu poderes elementares como aquecer e esfriar a água e também consegue criar explosões roxas de energia com os seus olhos. No final do treinamento, restaram 2 cicatrizes sobre o seu olho direito. Quando voltou para sua dimensão original, apenas o fato de se aproximar da piscina antiga da magia ancestral fez ele ser carregado por energia púrpura. Então, ele arranjou um novo uniforme e mudou seu nome para Tempest. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esqueçam de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscreverem no canal. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, um forte abraço e até mais!